ela vem de fora também, né? Você tem pressão de board, você tem pressão de chefe, você tem pressão de cliente, você tem pressão de resultados, você tem pressão, acho que de todos os lados, né? Mas eu acho que a maior realmente acaba vindo, para quem realmente tá no jogo para ganhar, né? Acaba vindo de dentro, né, cara? Você não se contenta com a situação de realmente, né, não estar conseguindo chegar onde deveria chegar, não estar entregando o resultado prometido, não estar conseguindo desenvolver o seu time da maneira correta, né? E quanto mais você sobe, né, menos a sua entrega depende de você, né? Mais a sua entrega vai depender do seu time, né? Uhum. Cara, eu tive a oportunidade de gerenciar times assim de 100, 150 pessoas e, cara, chega uma hora que o negócio já está tão grande que a sua capacidade de chegar lá na ponta, ela é muito limitada, né? E aí Uhum. é onde eu acho, né, que entra o tema da cultura, né, que é muito importante. Então você deixa muito claro, né, qual que é o caminho que você quer tomar, como você gosta que as coisas sejam feitas, né, qual que é a direção que na companhia ou a sua área, enfim, vai ser tocada e deixar isso muito claro para todo mundo, né? Eu sento no board de algumas empresas e às vezes startups, etc. Geralmente o cara chega e fala, pô, eu gosto muito de falar do tema de cultura e tal. Pô, cara, e o que eu faço, né, cara? Porque eu preciso criar uma cultura na minha empresa também. Quem que faz isso? Como é que é o RH? Eu falo, cara, eu tenho uma má notícia para você. Primeiro, quem faz é você. Segundo, se você não fez, alguém está fazendo por você, né? A liderança, ela não deixa vácuo, né, cara? Não tem como. Então, se você não está lá no dia a dia sentindo o negócio e garantindo que a empresa está indo naquela direção que você determinou, porque a cultura, no final das contas, nada mais é que um framework de decisões que são pré-acordadas, né, da maneira como a empresa tem que seguir. Né? E isso serve para a empresa, serve para time, serve para tudo. Né? Uhum. E, e se você não estiver fazendo isso, cara, vai ser feito por você. A cultura já existe, ela já está lá. De alguma maneira ela vai estar lá. Você talvez não saiba, mas ela já está. Então, Uhum. eu acho que uma parte muito importante que às vezes a pessoa negligencia um pouco é que não é só olhar isso para dentro de você e como você vai entregar, mas como você traspassa os seus valores, sua visão de ética, suas virtudes, enfim, para o seu time de uma maneira com que eles também estejam alinhados com você e seguindo o caminho na mesma direção. Porque senão não Uhum. adianta nada. Você vai ter que trabalhar, cara, 18 horas por dia e você vai ver que não vai ser suficiente. Né? Então precisa saber delegar, precisa saber entregar um pouco mais do comando para as outras pessoas, entender que não é tudo que você controla e trabalhar muito bem a parte da cultura, porque é quando o negócio realmente acaba deslanchando. Sim, sim. Você usa uma frase que eu achei muito bacana, né? A liderança não deixa vácuo, né? E isso é algo magnífico se a gente for parar pra pensar, porque as pessoas entendem a liderança só como mando, né? Ah, eu vou Ah, não. mandar e acabou, né? É isso, tal. E não é Eu, bem assim que as pessoas, que bons líderes se forjam ao longo do tempo. Não é só mandar, não é só isso. E além de toda a capacidade que a pessoa tem que ter de visão futura, né? E de como chegar lá, né? E onde você percebe, Igor, que dentro da tua jornada mesmo, cara, que a tua liderança começou a ficar mais ativa ali, que você começou a entender realmente o que é ser um líder. Tinha alguém que você se inspirava, tinha alguém que você não se inspirava, né? Que você fala, cara, isso aqui eu não quero nunca ser igual a essa pessoa. Aonde você percebeu que você tinha que desenvolver e foi desenvolvendo muito da tua liderança também? sem dúvida, né, cara? Tem que ter, né? Você precisa ter alguém para se inspirar, né? Você comentou, né, enfim, do ponto de a liderança não deixar vácuo, né, e etc. E a galera acha que liderar é mandar e tudo mais. Tem uma deturpação muito grande do termo liderança, né? Eu acho que pro lado bom e pro lado ruim, né? Uhum. Eu acredito que hoje em dia o pessoal tem uma tendência muito grande de questionar a autoridade também, né? N motivos, enfim, ando estudando um pouco mais de filosofia, acho que tentando entender isso também, cara, tem muita origem relacionada a fins de educação clássica, iluminismo, mas, enfim, não vamos entrar nesse ponto, mas a galera tem uma dificuldade muito grande de entender que o líder, primeiro, não está lá só para mandar, mas às vezes precisa, né? Uhum. E que a liderança, ela parte
muito fortemente da maneira como você dá o exemplo, né? É muito complexo você chegar lá e falar, pô, a história do faço que eu mando, não faço o que eu faço, não funciona muito bem, né? E eu acho que as pessoas têm para um lado e para o outro, acaba tendo uma visão um pouco deturpada do que é isso daí. Mas eu acho que o momento no qual eu acabei me dando conta de que, falei, cara, agora o bicho pegou, eu preciso fazer esse negócio direito. Eu acho que foi quando eu cheguei na Foodora, que foi uma empresa que eu, enfim, ajudei a construir aqui na Europa, entrega de comida, né? E basicamente o iFood, né, do Brasil, Rappi. E quando eu cheguei, foi até engraçado, porque tem uma história interessante sobre isso, porque eu acabei mudando para lá através de alguns investidores que já estavam lá no Groupon, que acabaram me conhecendo, me levaram para lá. E eu me lembro quando, enfim, um dos fundadores desse fundo, chama Rocket Internet, eles são, cara, um fundo muito conhecido de investimento aí na parte de tecnologia. Eles são conhecidos por serem muito agressivos, né? E aí eu lembro que estava lá fazendo a entrevista e o cara, um dos irmãos, são os Summer Brothers, né? Eles têm uma tese lá que, enfim, eles copiam empresas dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo e crescem elas muito rapidamente. E os caras fizeram bilhões com isso e um deles estava me entrevistando e ele fazendo um monte de pergunta e de repente parou, né? E do nada, assim, o cara falou, olha, para. Cara, eu já sei que você consegue fazer isso daí. A pergunta é, você está preparado? Cara, era uma posição muito diferente do que eu fazia antes, com um viés muito diferente e etc. Mas você está preparado para fazer? Claro que eu estou preparado. E é um negócio, cara, eu vou sair lá da ZL, no fim do mundo, falar pro gringo aqui que eu não estou preparado. Claro que eu estou preparado. Depois eu dou um jeito, né? Mas aí é quando a água bate na bunda, né, cara? Porque eu cheguei lá um pouco perdido, né? E eu falei, pô, cara, o que eu tenho que fazer? Um time enorme, né? Eu tava contratando gente a rodo, time enorme, espalhado em um monte de país um nível de crescimento absurdo e rodava gente assim também. Cara, minha vida era fazer entrevista, era um negócio muito complexo. E aí foi quando eu me liguei que eu falei, cara, peraí, eu não tem como eu viver nessa vida. Eu tenho resultado para entregar, tem um monte de gente para contratar. Tem, cara, 140 pessoas espalhadas em 14 países tentando fazer alguma coisa dar certo aqui. Cara, não vai dar. Eu não consigo estar falando com todo mundo o tempo todo. Então, foi quando eu dei um passo para trás e falei, bom, peraí, deixa eu criar um frameworkzinho aqui, criar alguma coisa que desde o início eu garanto que as pessoas têm mais ou menos o que eu julgo como, né, valores corretos, posicionamento correto, uma capacidade de liderança interessante. E aí eu comecei a elencar algumas coisas no papel mesmo, cara, escrevendo. Cara, o que eu preciso? Eu preciso disso. A maneira como eu quero que seja feita é assim, assado. E aí, cara, desde o começo, já começava a entrevista, que era um processo seletivo já bem mais pesado, e no começo eu jogava um monte de papel na cabeça do cara e falava, ó, aqui é assim, tá? É desse jeito que funciona, é assim que vai ser, e é desse jeito que a gente vai começar a trabalhar. Porque senão, chega num certo ponto que você não vai ter mais controle. E isso é um negócio muito comum de acontecer hoje nas empresas, que aí a galera começa a criar comitê de não sei o quê, começa a fazer não sei o quê. E quando você vê, aquilo tá tão já né, descentralizado, não que eu seja contra descentralização, pelo contrário, sou bem a favor, mas você precisa tomar cuidado para não perder a mão do negócio, né? Eu costumo falar muito isso, né? Eu falo, cara, eu aposto quem quiser comigo R$1 milhão, cara, que pega a sua empresa, faz uma democracia lá dentro, manda todo mundo votar em tudo que vai fazer. Vamos ver se vai dar certo. Né? Não dá, não tem como. Né? Então precisa ter um caminho claro. Né? E isso não significa ser autoritário, isso significa você precisa liderar pelo exemplo, você precisa mostrar o caminho que a gente precisa chegar, mas também precisa ser um pouquinho firme para dizer, cara, aqui o bombo toca dessa maneira. Né? Isso é a cultura. Né? Aqui o negócio, o buraco é mais embaixo, aqui é um pouco diferente. Aqui... E aí quem vai ficar são as pessoas que realmente estão conectadas com aquilo. E aí você gera aquele ambiente que ele é mais favorável para as coisas acontecerem, mesmo sem você conseguir chegar lá. Cara, eu vou lá saber o que o cara que tá, o vendedor em Hong Kong que tá falando com o restaurante, sabe, tailandês. Não tem ideia que esse cara tá falando, né? Mas eu consigo garantir que tem uma consonância nas coisas se aqui em cima a cultura tá muito clara.
Sim, isso é magnífico, né? Quando você começa a entender tudo isso, é muito bacana, Igor. E até acho muito legal quando você vai comentando as histórias, porque um dos quadros aqui que a gente tem no podcast é esses mitos e verdades, né? Tipo, que a galera tem uma idealização muito clara de, olha, não, mas peraí, é assim que funciona, é assim e tal, não, porque isso daqui sempre vai dar certo. E não é bem assim, né, Igor? E eu queria que você, se você pudesse levantar um mito e verdade que você lembra assim logo de cara, assim, cara, isso aqui todo mundo fala e não é bem assim que funciona a vida. Você Putz, consegue tem me dizer algum mito vários. e verdade? Tem vários, cara. Um que eu demorei para entender, mais do que eu deveria, é que, cara, hora na frente do computador não significa entrega, né? Uhum. Eu comecei minha carreira pensando que tudo era um jogo de números, né? Eu falei, bom, se eu for o primeiro a chegar, se eu for o último a sair, se eu ficar mais tempo trabalhando, ficar entregando mais coisas, consequentemente, eu vou trazer mais resultado, consequentemente, eu vou ser mais reconhecido, consequentemente, eu vou crescer mais rápido. Uhum. A realidade é que existe uma certa correlação, mas ela existe até um certo ponto, né? E eu costumo muito dizer isso, que a motivação ela é muito overrated, né? Aquele lance do cara, pô, motivado, vou trabalhar, entregar pra caramba, não sei o quê, blá, blá. Cara, isso não te leva, a realidade é que não te leva a lugar nenhum, né? Por quê? Porque ela tem um certo limite, né? Você consegue aguentar por um bom tempo, né? A motivação é o que te tira ali para fazer a primeira vez, né? Aquele sprint muito pesado, né? De trabalhar demais, ele tem um fim, né? E esse fim, em geral, ele não é bem legal, né? Uhum. A galera fala de burnout e etc. Vem disso, né? É o cara tá exagerando no negócio e não tá, né, entregando de verdade. Então, acho que quando eu aprendi isso, o que eu comecei a entender é que performance, na verdade, entrega, ela não é tá na frente do computador, né? Tem muita, é um negócio muito holístico, sabe? Tem muita coisa que tá ali que precisa dar certo. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercício físico, você precisa ter disciplina, você precisa ter Uhum. consistência, né? Onde a galera se perde demais, demais. Precisa ter, né, inteligência emocional, precisa ter adaptabilidade, resiliência, mas é entender que quando você vai entregar, não é só hora bruta de trabalho, né? Cara, lá na época de Groupon, cara, eu chegava às 7 horas da manhã, saía de lá 9 horas da noite, todo santo dia, sabe? E chega uma hora que não vai, vocês não conseguem mais. Eu ficava, cara, 16 horas na frente do computador, eu entregava mesmo, era 2 horas, 3 horas de trabalho, né? Então, quando eu comecei a entender que isso daí tudo, né, cuidar da sua inteligência, da sua saúde mental, né, todas essas coisas, Uhum. terapia, cara, tudo isso é muito importante para você conseguir gerar uma carreira de sucesso, ter uma performance de verdade. Então, eu acho que esse é o primeiro mito que, né, precisa derrubar. Não é assim que funciona. E você precisa ter a disciplina e a consistência disso também, né? Eu tenho, cara, hora travada no meu Uhum. calendário para ir para academia, tenho hora travada no meu calendário fazer terapia, eu tenho hora travada no meu calendário, sabe, para poder dormir, tá tudo lá, sabe? Eu preciso seguir aquilo, né, que é o que realmente faz. Hoje em dia eu fico muito menos na frente do computador, mas entrego muito mais, cara, muito mais do que eu entregava no passado.